Olá, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do RN Acontece. Vamos aos destaques de hoje. Prefeitura de Natal autoriza funcionamento das praças de alimentação nos shoppings. Aumento na taxa de transmissibilidade nos municípios preocupa as autoridades de saúde. Natal intensifica vacinação contra o sarampo durante todo o mês de agosto. Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2020. O RN Acontece começa agora. A gente começa falando que a Prefeitura de Natal autorizou o funcionamento das praças de alimentação nos shoppings pela cidade. O mesmo decreto também ampliou a capacidade de atendimento nos shoppings de 30% para 50%. Nessa fração 2 da fase 3, fica autorizado o funcionamento das praças de alimentação dos shoppings do meio-dia às 8 horas da noite, todos os dias da semana, desde que todas as regras estabelecidas no protocolo geral de enfrentamento à Covid-19 sejam seguidas. O estabelecimento estará sujeito a multa caso não atenda a esses requisitos. Um outro detalhe é para os shoppings também, que antes funcionavam com 30% da sua capacidade. A partir desta terça-feira, a ocupação também aumenta para 50%. Para dar início ao processo de reabertura do comércio, a gente vem noticiando aqui que tanto o governo do estado como também as prefeituras levaram em consideração os índices como taxa de ocupação dos leitos e também a taxa de transmissibilidade da doença por todo o estado. A taxa de ocupação dos leitos vem caindo em várias regiões pelo Rio Grande do Norte. Mas quando se trata de potencial de transmissão do vírus, o cenário é bem diferente. No mundo em que a taxa ideal de transmissibilidade é abaixo de 1, nós temos aqui no Rio Grande do Norte municípios com taxa maior do que 5. Vamos entender. A taxa de transmissibilidade é basicamente um índice que mostra como uma doença contagiosa está se comportando em uma determinada localidade em relação à velocidade de propagação. Com o cálculo, dá para saber se a transmissão da doença está aumentando ou diminuindo. Se a taxa é de 2, por exemplo, significa dizer que uma pessoa doente pode contaminar 2 saudáveis. O ideal, então, é que essa taxa se mantenha o mais próximo possível de 0. No Rio Grande do Norte, o cenário atual conta com uma taxa de transmissibilidade variando entre 0,8 e 0,9. Mas essa não é a realidade de todos os municípios do estado. Em pelo menos 63 deles, a taxa está acima de 2. Tem 2 cenários que eu vou usar como exemplo bem específicos, né? A gente tem um município de Boa Saúde, tá, que está com RT de 0,43. Isso significa dizer que o município está caminhando para uma direção muito boa, mas não significa dizer que esse município está livre da doença, né? O que tem acontecido em Boa Saúde é que eles têm apresentado, sim, casos de Covid, mas de uma forma contínua, sustentada, né, sem muitas oscilações. O segundo cenário, por exemplo, é Coronel João Pessoa, lá na Tromba do Elefante, né, que hoje está com RT de 5,52. O que significa dizer que é um município que está numa situação um pouco preocupante, na verdade muito preocupante, tá? Essa taxa de 5,52 significa que uma pessoa doente pode contaminar outras 5. Então a preocupação nesse momento, especificamente na região metropolitana, é com o município de São Gonçalo do Amarante, a relação que ele estabelece com os outros municípios da região metropolitana, assim como também tem uma situação muito característica nas demais regiões de saúde com os municípios que são polo. Então a preocupação no Seridó ela permanece, temos municípios que ainda apresentam um aumento da sua taxa de incidência. E a Secretaria de Saúde aqui de Natal começou a intensificar a imunização contra o sarampo para pessoas de 20 a 49 anos. Essa medida é uma extensão da campanha nacional que foi recomendada pelo Ministério da Saúde em todo o país e segue até o final desse mês. A campanha de vacinação contra o sarampo no Rio Grande do Norte teve início na última segunda-feira em todo o estado e deve seguir até o dia 31 desse mês. O objetivo é imunizar as pessoas de 20 a 49 anos de idade contra a doença. A meta é vacinar 95% desse público. No início do ano tivemos uma campanha voltada para a população
mais jovem, e agora, do dia 3 ao dia 31 de agosto, teremos uma campanha destinada exatamente para a população de 20 a 49 anos. Lembrando que essa vacina ela é disponível na rotina, então a população durante todo o ano pode estar buscando essa vacina no posto de saúde, sendo que vamos utilizar esse momento para a gente estar fazendo aquela busca ativa mais rigorosa naquela população dentro dessa faixa etária. A coordenadora do Programa Estadual de Imunização lembra que mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, é preciso ter atenção para doenças como o sarampo. A gente não pode esquecer que o sarampo ele também causa complicações, causa internações e até mesmo óbito. Em 2018, houve reincidência do vírus do sarampo no Brasil, que registrou até março deste ano 29.332 casos confirmados, com 30 óbitos. Em 2019, o Rio Grande do Norte registrou 11 casos da doença, sendo 2 deles importados. Esse ano, não há nenhum caso registrado de sarampo. Mesmo assim, temos que tomar todos os cuidados de precaução para que essa doença não volte a circular no nosso estado. O Terminal Pesqueiro de Natal entrou na lista de concessões que serão fornecidas pelo governo federal à iniciativa privada, a famosa privatização. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento será o responsável por realizar as licitações. A expectativa por aqui é que a medida ajude a movimentar o setor. Ao todo, 5 terminais pesqueiros administrados pelo governo federal vão entrar no programa de concessões à iniciativa privada. Entre eles está o da capital potiguar. A medida dá continuidade a um processo de mudança no modelo de gestão dos terminais, iniciado em maio deste ano. Aqui no Rio Grande do Norte, a obra do terminal estava parada há 6 anos. Os serviços eram realizados em uma parceria com o governo do estado, através da Secretaria de Agricultura e Pesca. A gente fez uma série de atuações no sentido de resolver as questões jurídicas que envolviam essa briga judicial, a questão do acesso ao terminal pesqueiro e também ter um perfil, uma radiografia do que é que precisa para que o terminal pesqueiro entre em operação. As informações levantadas pelo governo do estado agora serão entregues à empresa que ganhar a concessão e o direito de explorar o terminal. Aquilo é um equipamento fantástico, frigorífico, que pode atuar no segmento como um todo, de toda a cadeia de carcinocultura, de pescado, pesca artesanal, pesca industrial. A gente tem esse equipamento no melhor local da costa brasileira para expansão, para o crescimento dessa atividade, que é um dos pilares de sustentação econômica do nosso estado. O terminal pesqueiro de Natal tem capacidade de produzir 60 mil quilos de gelo e processar até 50 mil quilos de pescado ou camarão por dia, o equivalente a 2 contêineres de matéria-prima. A quantidade pode ajudar a incrementar atividades como a do atum. A pesca atuneira no Brasil, o melhor centro para ela é aqui, a gente está na esquina do Atlântico, onde se desenvolve essa pesca regulamentada por organismos internacionais, principalmente o ICAT. Segundo o secretário, diversas empresas nacionais e internacionais já demonstraram interesse em explorar economicamente o espaço. A gente já tem vários grupos empresariais do Brasil, fora do Brasil, gente de Singapura, da China, dos Estados Unidos, já vieram nos procurar sobre esse terminal pesqueiro e também empresários brasileiros do Rio Grande do Norte, do Ceará, de São Paulo, também existe uma atratividade muito boa. No próximo bloco, vamos falar sobre a tarifa social para água e esgoto, que beneficia hoje menos de 1% dos moradores em Natal. Voltamos daqui a pouquinho. Ouviu falar em tarifa social de água e esgoto? Ela existe e foi criada para favorecer a população mais necessitada das cidades. Aqui em Natal, um estudo apontou que ela beneficia menos de 1% da capital potiguar. Menos de 1% da população de Natal tem acesso à tarifa social de água e esgoto. O benefício é concedido a famílias de baixa renda para reduzir os custos pagos do serviço fornecido pela CAERN. Na casa de dona Sueleide, são 5 pessoas. Ela já chegou a pagar só de água e esgoto R$ 130 em um único mês. Uma realidade que já acontece há 15 anos.
Muito alta mesmo. É um absurdo uma casa tão pequena como essa, eu pagar um valor absurdo desse. No bairro de Mãe Luísa, outros moradores também passam pelo mesmo problema. Em alguns casos, a tarifa social é liberada apenas para uma parte da população. Na casa de Dona Francisca, a mesma situação. Uma residência com 2 pessoas e 4 torneiras, ela chega a pagar R$ 120. Eu nunca chegou aqui uma conta de 28 mil litros. Tem 28 mil, tem 25, tem 13, tem 16. Eu gasto 5, nunca chegou nem a 10 mil litros. As 2 moradoras se encaixam nos requisitos para se beneficiarem da tarifa social, mas até agora a solicitação não foi autorizada pela CAERN. De acordo com um levantamento feito pelo Instituto Cidades, apenas 0,6% da população de Natal, ou seja, menos de 9 mil residências, tiveram uma tarifa social concedida. A CAERN criou critérios de faz de conta, que as pessoas não conseguem ter acesso à tarifa social e à tarifa popular. E isso gera uma bola de neve econômica que sufoca as famílias de Natal e do Rio Grande do Norte, com água e esgoto, que é um direito humano. O estudo mostra ainda que esse desequilíbrio no valor das tarifas também pode gerar outros problemas, como o aumento na inadimplência e a interrupção dos serviços. A partir do momento que elas não conseguem arcar com esse custo, isso vai virando uma bola de neve, a inadimplência aumentando, a CAERN vem e corta essa água, mas claro que eles não vão poder deixar de ter acesso à água, vão fazer o gato e vão jogar o esgoto na rua que vão chegar ao mar. Por isso que a nossa costa litorânea, inclusive, é 97% imprópria para banho. Para tentar minimizar esses efeitos, o consultor de gestão pública e responsável pelo estudo explica que a CAERN pode adotar mudanças para facilitar o acesso da população ao benefício. Primeiro, para acesso à tarifa social, que o consumo mínimo deveria ser 10 metros cúbicos mês, nós elevamos para 15. Para a tarifa popular, nós elevamos para 20. Dona Lindalva também espera por mudanças e melhores condições nas contas de água. Tanto para mim como para os meus vizinhos também, que também só vivem reclamando com os papéis na mão quando chega, mostrando em casa, os papéis porque vem alto. Acesso à água é para ser um direito de todos, né? Não um privilégio. E olha, com a retomada da economia, muitas empresas estão avaliando a manutenção do home office para alguns funcionários e o retorno gradual de outros. Questões de produtividade e custos operacionais estão sendo levados em conta pelos empresários. Os dados mais recentes do IBGE mostram que entre a primeira e a segunda semanas de julho, a adesão ao home office caiu 11% no país. Também diminuiu quase que pela metade a quantidade de trabalhadores afastados, se comparada com o início de maio. Enquanto isso, essa empresa de Salvador deu aos funcionários a liberdade de escolher o dia de ir ao escritório. Como é que está a sua conexão com a internet? Está boa? Você precisa de alguma coisa? Você está precisando de ajuda para alguma coisa? Então, esses são fatores que ajudaram para que a nossa qualidade de trabalho não diminuísse. E a pesquisa feita com os clientes realmente comprovou que o home office não atrapalhou o atendimento nem a qualidade do serviço. Ainda reduziu em 80% a conta de energia no escritório. Para decidir se mantém ou não o trabalhador em home office, especialistas em RH orientam os patrões a analisar o custo operacional e, principalmente, o bem-estar do funcionário. Empresas perceberam que conseguiram reduzir custo ou até ter o mesmo custo, mas investido em algo melhor, entendeu? Do que propriamente transporte, sede, etc e tal. Essa concessionária na capital baiana colocou divisórias no refeitório, instalou sensor de movimento nos banheiros para que ninguém toque em interruptor, além de outras medidas de higiene. Quase metade dos funcionários permanece trabalhando em casa. Nós temos atingido bons resultados e a produtividade. Então, por que eu vou pegar essas pessoas todas e trazer para um contexto, para trabalhar presencialmente, se a nossa preocupação é com pessoas?
A gente aproveita esses minutos finais aqui do RN Acontece para falar sobre o panorama da Covid-19 aqui no estado. Os números de hoje são os seguintes. Existem mais de 52.500 casos confirmados da doença espalhados por todas as regiões do estado. Não existe mais município que não tenha caso confirmado da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. O estado também registra até hoje 1.926 óbitos causados pela doença e outros 208 permanecem em investigação. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. Boa tarde e até amanhã.